Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo aqui improvisado, já que a USP está fechada, né? Eu peço desculpas porque a imagem vai tremer um pouco, porque eu estou segurando com a minha mão, então fazer o quê, né? Qualquer coisa vocês focam mais na voz do que na imagem propriamente dita. Eu queria começar o vídeo com dois avisos. O primeiro aviso é, eu tenho conversado muito com as pessoas, tenho lido muitos artigos científicos e eu estou sentindo assim uma vibe de que assim como aqui em Guarulhos, o prefeito ele decidiu antecipar as férias de julho para abril, eu acho que é uma tendência das escolas fazerem o mesmo, de anteciparem as férias. Então, no caso, tanto vocês no colégio quanto eu na faculdade, só voltar à situação normalizada pelo menos em maio, porque existem estudos de que em abril mais ou menos vai ser o pico, né, do corona. Então, acho que tem grandes chances dos colégios, assim como as faculdades, anteciparem as férias. Então, vocês vão ter que estudar bastante em casa sozinhos, né? Nesse caso, esse vídeo vai ajudar vocês um pouco. E emendando com esse primeiro aviso, qual que é o segundo aviso? Eu tenho lido relatos muito tristes que nós estamos vivendo, né, a grosso modo, uma situação de quarentena, né? A gente está evitando ao máximo sair de nossas casas. E isso, por mais que seja necessário, também gera um certo mal, né? Qual que é o mal? A questão da reclusão social. Então eu tenho visto relatos de pessoas com problemas sérios com essa reclusão social, né? De ficar isolado socialmente da sociedade, né? E até relatos de suspeitas de casos de suicídio que foram motivados por essa reclusão social. Então, assim, o que eu queria falar para vocês é: tomem cuidado com aquelas pessoas que você gosta, né? Então, troquem mensagens, assim, sejam pessoas presentes pelos meios possíveis, como por exemplo o WhatsApp, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Mandar mensagem para sua avó, para seu avô: tá tudo bem? Você tá bem, né? Como é que tá a saúde? Isso é algo muito importante. Façam o máximo para as pessoas que você ama se sentirem, assim, com um certo apoio emocional, uma presença, né? Por mais que seja uma presença física, uma presença, digamos, psicológica. Então, muito cuidado com isso. É uma coisa que me deixou muito, assim, preocupado e um tanto quanto abalado, ler essas situações. Mas eram esses os avisos. Vamos agora ao vídeo, né? Então, o vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre como eu fiz para estudar. Como eu faço hoje em dia ainda para estudar, né? Então, quem viu aquele vídeo meu da história minhas desventuras no vestibular, eu falei que no meu último ano, antes de entrar na faculdade, eu estudei sozinho em casa. Eu fiquei sozinho em casa, então eu não tinha professor, né? Eu não tinha material de cursinho. Por mais que eu tivesse do ano anterior, eu não usei. Então, como é que foi que eu fiz para estudar para o vestibular? E aqui eu vou dizer para vocês como é que era mais ou menos minha rotina de estudos. Vou dar alguns pontos, algumas dicas minhas. Já deixo claro que não necessariamente isso vai servir para todo mundo. O que não falta no YouTube são diversos vídeos de várias estratégias diferentes, de maneiras de estudar. Como eu passei em medicina de primeira, como eu tirei nota 900 e lá no Enem. Então, assim, não faltam vídeos sobre isso. Eu vou fazer aqui, eu vou dar o meu, o meu jeito. Não quer dizer que o meu jeito é o melhor, nem o mais adequado para você. Mas assim, eu fico satisfeito que pelo menos algumas dicas que eu vou dar aqui vocês podem sim utilizar, e eu não vejo como isso não vai favorecer vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês já devem ter visto aquele pessoal falando, né? O cérebro ele é como se fosse uma esponja, né? Então você vai colocando informação como se fosse a água, ele vai absorvendo e chega um momento que ele fica inchado e não consegue absorver mais. E essa analogia, por mais banal que seja, ela é uma analogia, assim, muito boa mesmo. Só que não é que, nossa, você vai extrapolar os limites do seu cérebro, de maneira alguma. A questão existe sim um certo limite de informação que você consegue mandar por dia para o seu cérebro. Tudo bem, você pode ler um livro de 600 páginas, um livro acadêmico, né, sei lá, livro de história de 600 páginas em um dia. E você vai falar assim: eu li e entendi tudo, legal. Agora eu pergunto o seguinte: quanto que você vai reter dessa informação? Você não vai reter quase nada. Tanto que na faculdade tem um fenômeno muito interessante, né? Que é o famoso fenômeno de estudar no dia seguinte da prova. Então o pessoal chega no dia seguinte da prova, estuda 200, 300, 400, 500 páginas de um assunto, faz a prova, em geral vai bem. Só que é aquela analogia, né? Como se fosse um capacitor. Você descarrega tudo você descarrega na prova assim, e no dia seguinte você fala: o que era aquilo mesmo?
você não retém nada no seu cérebro. O seu cérebro não retém conhecimento. Por quê? Porque você inchou a esponja, né? Então aquela informação não ficou armazenada e aí passou a prova, dia seguinte você não lembrou de nada. Só que, gente, no vestibular vocês não têm esse luxo. Vocês não podem estudar no dia antes do vestibular, porque vocês têm uma porrada de assunto. É literalmente impossível vocês estudarem tudo no dia antes do vestibular. Então, vocês têm que estudar de maneira que a informação fique retida no cérebro de vocês. E como é que vocês retêm? Com dosagens adequadas de informação. Não adianta você falar assim, Felipe, eu vou estudar 12 horas por dia, todos os dias até o vestibular. Eu vou falar assim, você tá louco? 12 horas por dia? Não tem como. Você não vai conseguir reter essa informação. Então, vocês têm que fazer uma jornada de estudos cujo o horário que vocês vão estudar, o quanto vocês vão estudar, o quanto de informação vocês vão assimilar naquele dia, seja adequada para o cérebro de vocês. E aí vem a pergunta, tá bom, Felipe, mas qual que é esse período? E a resposta é não sei, depende de vocês. Eu sou um grande adepto daquela filosofia que o Descartes falava, né, de você conhecer a si mesmo. Então você tem que conhecer a si mesmo, você tem que saber as suas limitações. Eu sei as minhas, mas não sei as de vocês. Então vocês têm que vocês mesmos saberem suas próprias limitações. E vocês vão ter que treinar bastante isso. Então tem essa questão. Vocês têm que ter uma jornada de estudos que seja adequada para o cérebro de vocês, para ele conseguir reter a informação. E aí como é que eu fazia? Eu começava o dia e falava, vou refletir aqui. Então, por exemplo, vou refletir sobre história. Aí eu ficava lá, eu sei que história tinha o Egito, tinha a Mesopotâmia, tinha a Grécia, tinha a Roma. Aí Roma tinha a questão do primeiro triunvirato. Peraí, como é que foi o primeiro triunvirato? Opa, já identifiquei uma carência aqui no meu cérebro, no que eu lembro. Aí eu ia lá e estudava o primeiro triunvirato. Como é que eu estudava? Gente, hoje em dia na internet tem uma porrada de informação. Tem um monte de vídeo no YouTube muito bom. Tem, por exemplo, o vídeo de biologia. Tem o professor Jubilu, né, que vocês devem conhecer. De matemática, tem canais bons, como por exemplo o canal Me Salva, que inclusive o pessoal usa na faculdade também. Então, assim, não falta informação fácil, de qualidade e acessível para vocês. É só vocês terem internet, que eu acho que hoje em dia tá bem mais fácil de conseguir. Sinto muito por aqueles que ainda não têm acesso, mas assim, é muito mais fácil você ter acesso hoje em dia. Então é isso. Como é que eu fazia? Então eu ia refletindo sobre temas. Matemática, vamos lá. Eu lembro de função afim, eu lembro de função quadrática, eu lembro de função modular, eu lembro de função logaritmo. Opa, pera, esqueci como é que faz mudança de base, vamos lá revisar. E eu ficava fazendo revisões constantes, né? Refreshing, né? Que a gente fala de refresh de memória, revisões constantes de todos os assuntos. Eu fiz isso por muito tempo, até mais ou menos uns 3 meses antes do vestibular. É claro que quando você fala de revisões, no caso de história e geografia, você lê matérias de humanas. No caso de matemática, física e química, matérias exatas, você tem também, claro, fazer exercícios. Então você tem que treinar com exercícios. E eu fiquei fazendo isso por muito tempo, até mais ou menos uns 3 meses antes do vestibular. Quando chegou 3 meses antes, aí você já foca, já muda o foco. Agora você tem que fazer bastante questão de prova anterior. Claro, a prova anterior lhe ajuda, não porque você vai decorar questões, mas porque você vai ganhar confiança. Você vai falar assim, nossa, nos últimos 5 anos que eu fiz essa prova, dos últimos 5 anos eu tirei sempre média 70, eu tô bem. Então, assim, você ganha confiança, porque a confiança, não tem dúvida, é uma coisa muito importante no vestibular. Então, fazer várias provas anteriores de vários vestibulares, treinar questões. Opa, errei essa questão, vamos revisar o assunto dessa questão. Opa, não lembro desse assunto, vamos revisar o assunto daquela questão. Então, você meio que fecha um pouco o seu escopo de revisando assuntos, focando mais no vestibular, porque a gente sabe que tem assuntos que caem muito mais no vestibular que outros. Por exemplo, quando eu ia fazer vestibular, a questão da matemática de equação de elipse nunca vi caindo, mas sei lá, probabilidade, né, combinação sempre caía. Então você vai limitando o seu escopo. É isso que eu fui fazendo. E agora eu quero falar um pouco sobre técnicas de estudo mais para segunda fase. Primeira coisa, redação. Gente, redação não tem truque. Vocês têm que fazer redação, sempre. Como é que eu fazia? A cada semana ou 2 semanas eu fazia uma redação de algum tema que ou eu pegava na internet ou eu inventava na minha cabeça e mandava meu pai ou minha mãe ler. Por quê? Porque a gente tem o que eu chamo de complexo de Narciso, né? Então você fala assim, nossa, meu texto é tão assim arrumadinho, ele tá tão bom que você não consegue
pegar seus próprios erros, coisa que alguém que lê seu texto pega muito fácil. Então pedir para um pai, para uma mãe, para um tio, para uma tia, avô, avó, irmão, irmã ler é uma coisa muito boa. E assim, vocês têm que treinar bastante a redação. É chato? É. Eu particularmente sempre fui ruim e sempre não gostei muito de escrever, mas eu tive que fazer isso para melhorar um pouco minha redação, porque hoje em dia, ainda mais do que quando eu fazia vestibular, a redação tem um peso muito maior. Então vocês têm que sim treinar a redação, tem que fazer várias redações. Leiam coisas que vocês acham interessante, leiam livros que vocês acham interessante, porque às vezes eles te dão ideias. Então, não lembro se eu já falei disso no vídeo, eu acho que eu falei, né? A minha redação da Unesp, eu tirei nota máxima, né? Porque eu tive a coincidência de ler o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu quis ler porque eu quis, né? E aí eu consegui colocar argumentos desse livro no texto, tirei nota máxima. Então, assim, é uma questão de vocês lerem várias coisas, vocês terem um pouquinho de sorte, né? Do que o que vocês leram cair. Então, procurem ler coisas assim do dia a dia, procurem fazer reflexões, né? Então, tem muitas reflexões em alta, por exemplo, a questão da modernidade líquida, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo as informações passam muito rápido, a gente não se prende a nada. Então, assim, tem várias reflexões para vocês fazerem, várias coisas para vocês lerem. E assim, gente, a minha principal dica para vocês agora da segunda fase, que é uma coisa totalmente desvalorizada e que vocês não refletem, que é o seguinte: procure ajudar o corretor a corrigir suas questões. Como assim? Vocês acham que se vocês fazem uma questão e vocês chegam no resultado, vocês vão tirar 10 daquela questão? Claro, a gente espera tirar 10. O problema é o seguinte: e se vocês não acertarem? Vocês vão tirar 0? Vocês vão tirar meio certo? Vocês vão tirar 0,25? Vocês vão tirar 0,1? Não tem como saber. Isso depende do corretor. A FUVEST não tem uma tabela injetada assim: olha, se fez até aqui meio certo, se fez até aqui 0,25. Isso não existe. O que existe é o corretor. O corretor vai avaliar. Corretores muito bem qualificados. Em geral, até professores da própria USP. Então, vocês têm que ajudar o corretor a corrigir a questão de vocês. Porque isso, claro, vai fazer com que vocês ganhem mais nota se for meio certo, por exemplo. Que é uma coisa que eu adquiri esse costume para o vestibular, apliquei na faculdade, na minha graduação, e assim, ganhei vários elogios de professores quando eles corrigiam minha questão. Porque assim, gente, em matérias de humanas, por exemplo, português, história, geografia, você tem lá a pergunta, sei lá, quais foram os impactos do Napoleão para o mundo naquela época? Você estabelece uma linha de raciocínio na sua resposta, uma linha muito bem definida. O problema é que em matérias exatas, essa linha de raciocínio, às vezes ela fica um tanto quanto nebulosa. Você simplesmente cospe um monte de contas lá e vocês chegam numa resposta e torcem para ela estar certa. E aí, para o corretor, se ele não consegue pegar a sua linha de raciocínio e você errar a questão, ele vai falar assim: nossa, a pessoa errou tudo. Então, grande chance de você tirar 0. Então, você tem que ajudar o corretor a corrigir sua questão, como? Indicando para ele sua linha de raciocínio. Então, por exemplo, sei lá, a gente pegou uma questão de física de dinâmica, energia cinética e potencial. Você vai colocar lá: cálculo da energia potencial no ponto H igual a tanto. Aí você coloca a equação. Agora, cálculo da energia cinética quando H igual a 0, por exemplo. Coloca lá a equação e calcula. Agora, comparação da diferença das energias para conseguir realizar o cálculo do trabalho. Aí calcula o trabalho. Com isso, você está encaminhando o seu corretor, né, pela sua linha de raciocínio. E isso ajuda muito. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, vão ganhar pontuação a mais nas questões que vocês vão acertarem, ajudando o corretor a corrigir a questão de vocês. Então, já vão treinando isso, né? Em questões dissertativas de matérias de exatas, vão treinando uma resolução mais limpa, mais clara e mais direcionando sua linha de raciocínio. Escrevam mesmo, né? Escrevam palavras, não apenas joguem equações na questão. E eu tenho certeza que isso é algo que vai ajudar vocês. O vídeo ficou muito longo, eu não sei se eu falei tudo que vocês queriam. Se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Estarei aí junto com vocês nessa quarentena. Se cuidem, gente, não se arrisquem. E espero que vocês tenham uma ótima rotina de estudo nesses dias, né? E um ótimo dia para vocês. Até a próxima.